A paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que nós mais uma vez damos início aí à nossa aula desse primeiro trimestre de 2020, para a glória do nome do Senhor. Primeira lição que vamos estudar, nós temos aqui as lições abençoadas aqui acerca da raça humana, acerca da origem da queda e da redenção. Vamos estudar esse trimestre todo acerca da raça humana, acerca aqui da origem da queda e redenção. São esses os pontos que nós estaremos estudando nesse trimestre todo, nesse decorrer desse trimestre. Estaremos aí, assim, ministrando cada lição dessas aí, conforme Deus assim nos conceder graça. E a primeira lição, amados irmãos, quero desde já agradecer a Deus por cada um que tem assim se inscrevido no nosso canal, tem curtido, que Deus possa assim estar abençoando em Cristo Jesus a sua vida, compartilha, tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra para as nossas vidas, para o nosso coração, e isso é importante, faz parte de missões também. Você que curte, você que compartilha, faz parte de missões também. Se você faz isso, você está fazendo missões, está ajudando aí a outras pessoas estarem ouvindo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Então a primeira lição de hoje, ela é datada dia 5 de janeiro, vai ser ministrada no domingo, dia 5 de janeiro, acerca de Adão, o primeiro homem. Será o nosso ponto dessa nossa lição de hoje. Adão, primeiro homem. É o primeiro homem a ser criado por Deus. Vamos ao texto áureo. O texto áureo também é importante. Gênesis 1, 26. É o nosso texto áureo da lição. Vamos ler para depois já entrarmos na nossa lição. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Está resumindo o nosso textuário, resumido. Então, a verdade prática fala: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, a lição de hoje vai falar acerca do homem, o fundamental aqui, focado no primeiro homem criado por Deus, que foi Adão. E aí a gente vai estar assim ensinando acerca de alguns conceitos, alguns pontos acerca dessa lição. Temos 4 objetivos na lição de hoje. Não sei se vai dar para a gente assim aprofundar em cada um desses pontos, mas vamos assim de acordo com o Senhor for nos assim agraciando. Primeira coisa é o conceito e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Descrever, segundo ponto, descrever a criação dos céus e da terra. E terceiro, a criação de Adão, o primeiro ser humano. E quarta coisa, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Então são esses 4 pontos que nós estaremos assim ensinando nessa lição, conforme Deus nos conceder. Amados e queridos, primeiro ponto da nossa lição fala acerca da doutrina bíblica do homem. Doutrina bíblica do homem. O que é uma doutrina bíblica do homem? Em teologia, nós estudamos acerca da antropologia bíblica. O que é antropologia bíblica? Antropor quer dizer homem, logia, estudo, ou seja, o estudo que estuda acerca do homem. Então, o que é antropologia bíblica? É o estudo do homem dentro da Bíblia Sagrada. Então, é isso que nós vamos estudar acerca desses pontos. A definição acerca desse ponto
E os fundamentos, definição, fundamentos e objetivos. Na doutrina bíblica, na antropologia, tem o quê? A definição, tem também os fundamentos e tem os objetivos, que é isso que nós vamos ver aqui. Definição: a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, antropologia bíblica é o quê? É o estudo sobre o homem dentro das Sagradas Escrituras. É aquilo que nós aprendemos que a Bíblia revela. Ou seja, há fundamentos corriqueiros que se fala por fora acerca do homem, muitas das vezes que não é real, não é verdade, então fica lá fora. Mas quando nós deparamos com a Bíblia, por isso que a antropologia bíblica, ela estuda o homem conforme o homem está apresentado dentro da Bíblia, dentro das revelações das Sagradas Escrituras. Isso é importante, você leitor, você que é observador, ficar atento a isso. O que nós vamos estudar aqui está dentro da palavra de Deus, está dentro da Bíblia Sagrada. Por isso eu peço a atenção de cada um de vós para nós assim tentarmos entender melhor o que é que a Bíblia vai nos falar. Então fala definição, que é uma doutrina bíblica sistemática das verdades decorrentes e acerca do ser humano. É a definição. Os fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se obviamente na Bíblia, ou seja, a Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática, todavia, servirmos-nos também como fontes auxiliares de nosso credo. Declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então aqui, os fundamentos, o fundamento dessa doutrina, ela está na Bíblia Sagrada. Nós vamos aqui observar mais na frente acerca disso. Objetivos. Os objetivos da nossa lição, na doutrina bíblica do homem, os objetivos são esses. Esses são os objetivos da doutrina bíblica do homem, da antropologia. Os objetivos da antropologia primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? Uma pergunta. De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Interessante. Primeiro objetivo na antropologia é responder às grandes perguntas do ser humano. Todos nós temos indagações, temos perguntas, todos nós temos perguntas que muitas das vezes não são respondidas. Por quê? Porque nós não vamos ter esse conhecimento, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, vamos ter essas respostas para as nossas indagações. Primeira pergunta que o ser humano e a antropologia responde quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o homem? O homem é a obra, é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação de Deus, ou seja, o homem é a obra mais importante que Deus fez, que Deus tem nas suas mãos, é o homem. Então o homem, ele tem um grande significado na criação, quando Deus criou. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Então somos o homem. Eu sou homem, todos nós participamos do homem, direto ou indiretamente, então fazemos parte. Então, de onde vim? Outra pergunta, de onde vim? Nós viemos de onde? De onde o homem surgiu? O homem surgiu no céu, no coração de Deus. Então, Deus criou em seu coração o homem, o ser humano. É claro que a Bíblia vai nos falar que Deus formou o homem do pó da terra, mas Deus já havia formado o homem dentro de si. Tanto que quando Deus vai criar o homem, vai formar o homem do pó da terra, ele faz o boneco ali com as suas próprias mãos. Mas o homem que havia já formado dentro de Deus,
ele sopra dentro das narinas do homem, e aquele homem faz-se alma vivente. Então o homem, Deus criou dentro de si próprio. Formou o homem do pó da terra, o boneco do pó da terra, mas o homem já foi criado no coração de Deus, dentro do próprio Deus. É quando Deus assopra, quando Deus sopra, quer dizer que ele botou aquilo que estava dentro para fora. Então, quando ele assopra nas narinas ali de Adão, então o projeto, o homem que havia criado dentro do próprio Deus, se dá a forma ali, a consumação ali naquele boneco. Então, quem sou eu, de onde vim? Então, nós viemos do céu. É por isso que o homem é o único ser criado por Deus que tem duas naturezas. O homem é o único ser que tem assim duas naturezas, pode habitar em dois lugares, em dois lugares. Por exemplo, interessante, os anjos, eles não podem habitar na terra. Se eles vier à terra, eles têm que retornar logo, porque o habitat deles é no céu. Porque Deus criou os anjos de toda a matéria que há no céu. Então o anjo, ele não pode habitar na terra. Assim mesmo é os animais. Os animais, eles não podem habitar no céu, porque eles foram feitos de toda a matéria da terra. Então, o ser humano é diferente, o homem é diferente, o ser humano é diferente. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar aqui, onde Deus vai dizendo aqui a criação, acerca da criação, já estou bem lá na frente, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estava aqui Deus falando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falando acerca da criação, acerca do primeiro homem a ser criado. Então o homem é o único ser que pode morar tanto na terra como no céu. Não existem outros seres criados por Deus com essas funções fundamentais, com esses dois endereços de moradia. Então nós somos a coroa de Deus, a coroa da criação de Deus. Então podemos tanto habitar na terra quanto nos céus. Então Deus nos fez com um objetivo único. Por que nós podemos habitar na terra e no céu? Porque Deus, quando criou o boneco, ele usou toda a matéria da terra. Mas quando ele foi dar vida ao boneco, ele usou tudo que ele tinha no céu. Então ele soprou dentro de nós as suas narinas. Então é por isso que quando a Bíblia vai nos dizer que quando o homem parte para a eternidade, o corpo que ele foi feito do pó, ele volta para o pó, o boneco. Mas a alma que foi de Deus, ela volta para Deus. O espírito que veio de Deus volta para o Pai, que é de onde veio. Aleluias. Então é interessante, meus queridos. Então, esses são alguns objetivos na antropologia bíblica, que qual é a minha missão? Mais um ponto aqui. Qual a missão do ser humano na Terra? Então, todo ser humano tem uma missão. Deus nos delegou uma missão. Então, qual é a missão que Deus nos delegou? Por haver o homem pecado, se extraviado, então a missão de Deus foi que o homem deveria ali procriar, o homem deveria fazer nações, o homem deveria se multiplicar, mas também deveria anunciar o seu evangelho. Então é mais um ponto. Qual é a minha missão? Para onde vou? Então, para onde nós vamos? Vamos para o céu. Então, nosso objetivo é ir para os céus. Então, se você não tem esse objetivo, procure ter esse objetivo, porque Deus nos formou com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Então, Ele nos fez para ir morar com Ele eternamente. Então, mas muitas das vezes nós nos desviamos dos pensamentos de Deus, do projeto de Deus, e afastamos ali daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, é importante você que está aí nos ouvindo,
é retornar à presença do Pai, voltar à presença do Senhor. Não venda a sua primogenitura por nada, não vende o céu por nada. O céu é para herança daqueles que servem a Deus, daqueles que foram chamados, escolhidos por Deus. Então, os céus têm um endereço, é o endereço para o ser humano, mas muitos perdem essa chance de chegar aos céus por desobediência a Deus. Então, isso é importante. Meus queridos, outro objetivo na antropologia é mostrar a dependência do homem em relação a Deus. Então, o homem, ele é total dependente de Deus. O homem é total dependente de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos total dependente do Senhor. Por quê? O Senhor nos deu a vida. O Senhor nos formou. O Senhor nos sustenta. Então, somos dependentes dele. Total. É o Senhor que nos prospera, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor na nossa vida. Isso aí é notório, não podemos negar isso aí de maneira nenhuma, apesar que há muitas pessoas que negam as suas raízes, que negam a Deus, que nega que é Deus que tem abençoado, que é Deus que fortalece, que é Deus que dá vida, que é Deus que prospera. Então muitos atribuem a outrens, mas a Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém. Então é notório, é real. Então Deus não dá a sua glória a ninguém, não dá a sua glória a outrem. Então, mais um objetivo na antropologia. Outro, terceiro, levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, um homem perfeito. Então, o terceiro objetivo da antropologia bíblica é levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus. Então, o homem, ele pecou, se afastou de Deus. A Bíblia diz que Adão ali cometeu um pecado, Adão e Eva já, ali no Jardim do Éden. Então a Bíblia diz que o pecado passou de geração a geração. É por isso que diz lá em Romanos 3:23, e todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então perderam a essência, a presença do Deus Todo-Poderoso. Perderam a comunhão de comungar, de estar comungando com o Senhor, presente com Ele, ali aonde a Bíblia diz que todos os dias à tarde o próprio Deus vinha no jardim conversar com Adão e Eva. Então eles tinham ali uma presença maravilhosa, gloriosa do próprio Deus ali na sua presença. Então eles perderam essa comunhão. Então, quando eles perderam essa comunhão, a Bíblia nos mostra, e a antropologia que estuda acerca do ser humano, acerca da redenção do homem, a Bíblia diz que Deus já havia preparado um cordeiro que iria ali trazer salvação a todo o mundo, a todas as pessoas. Então, Deus já havia preparado, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha, porque Deus é onisciente. Então, nós estamos falando de um Deus que tem onisciência. O quê? Ou seja, Deus não foi pego de surpresa, ele criou o homem. Deus sabia que o homem ia pecar, mas Deus assim mesmo o criou, sabendo disso, das consequências, sabendo do que ia causar, mas também ele sabia que para eles serem resgatados, salvos, era preciso enviar o seu filho único, que era Jesus, para trazer a redenção, resgatar, reatar ali a comunhão entre o homem e o Pai, entre o homem e Deus. Então foi isso que aconteceu. Então a antropologia nos ajuda a entender isso aqui. É importante você atentar, entender, procurar compreender o projeto de Deus. Então tudo isso Deus fez para trazer o homem de volta. O homem estava totalmente nas mãos de Deus, mas o próprio homem abandonou a Deus, desistindo, dizendo praticamente pelas suas obras que não queria Deus, não queria estar na presença de Deus. Mas Deus preparou Jesus para morrer na cruz, para trazer o homem de volta a Deus. E aí todos aqueles que confessam, que o aceita como único e suficiente Salvador, Mateus 10:33,
32 e 33, está escrito lá: todo aquele que confessar o Senhor, confessará diante do Pai que está no céu, mas o que negar, o Senhor também o negará. Então, Deus deu chance e dá chance ao ser humano até o seu último fôlego de vida. Deus fez tudo perfeito, mas o homem o afastou da sua perfeição, destruiu aquilo que Deus tinha feito, como foi perfeito todas as coisas. E aqui é interessante também o quarto ponto, acerca dos objetivos da antropologia, que é consolar-nos quanto ao destino eterno por meio do sacrifício de Jesus, verdadeiro homem. Então, consolar-nos acerca do destino eterno. Então, mais um ponto acerca da antropologia bíblica, que estuda acerca do homem. Então, o homem é o quarto objetivo aqui. O homem, ele fica sabendo do seu destino eterno. Então, todos nós conhecemos o nosso destino, ao céu ou ao inferno. Então, Jesus diz, duas portas. Um é apertado, conduz à vida eterna. O outro é espaçoso, conduz à perdição eterna. Então, dois caminhos. Então, o homem tem essa opção. Então, tem a escolha. Deus deixou essa escolha para o ser humano. Então, Deus não criou robô. É interessante porque isso aqui vai falar até acerca da predestinação, onde muitos têm aí crido numa predestinação fatalista, que Deus criou já o homem para ir morar no inferno. Deus já fez uns para o inferno, outros para o céu. Isso não existe. Isso é antibíblico, não tem base nenhuma e fere o caráter de Deus, o caráter do Criador. Então não podemos aqui de maneira nenhuma colocarmos o nosso positivo numa doutrina que ela vai ferir o caráter de Deus. Então Deus, ele não há erros no seu pensar, no seu agir, não há falhas, não há nenhuma mancha no Senhor. Então as doutrinas de Deus são perfeitas, são sérias. Então não tem como nós aderir uma opção dessa. E o próprio Deus, ele manda escolher. Então, se Deus manda escolher, como é que não existe o livre-arbítrio? É tanto que Deus vai dizer lá, olha, escolha a vida ou a morte. Escolha a vida ou a morte. Porém, eu digo, escolha a vida. O próprio Deus dizendo, escolha a vida. Então, escolha a bênção ou a maldição. Porém, eu digo, escolha a bênção. Então, Deus manda escolher. A Bíblia vai mostrar que Deus, ele sempre opta para que o homem venha escolher. Então, Deus não fez robô. Deus não fez homens, eu como robô, você como robô. Então, todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus com escolha. Se fosse assim, Lúcifer não tinha pecado. Lúcifer não tinha errado, porque Deus fez ele como um robô. Então, não é dessa forma. Então, Satanás também teve o seu livre-arbítrio, teve escolha, os anjos tiveram, tanto que até a terça parte dos anjos perderam ali o direito de morar no céu. Estão todos condenados a ir para o inferno. Então, Satanás, todos os anjos caídos. Por quê? Porque escolheram desobedecer a Deus, porque escolheram trair a Deus, escolheram quebrar as leis de Deus. Então, é a condenação. Então, nós vemos aqui, então Deus nos mostra na sua palavra que o homem, ele pode escolher para onde quer ir, para o céu ou para o inferno. Mas não só apenas escolher, dizer eu quero ir para o céu, eu preciso viver também as minhas, conforme a palavra de Deus me ensina. Eu preciso ter obras, eu preciso ter testemunho, eu preciso me santificar, me separar do pecado, do erro, das coisas que desagradam a Deus. Não só apenas dizer eu quero ir para o céu. Dizer é muito fácil, é por isso que a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do Senhor, herdará o reino dos céus. Por quê? Não é só dizer Senhor, Senhor, clamar Senhor, Senhor, não vai herdar o reino de Deus, não. Não é bem assim, não. A Bíblia não fala dessa forma. Então, nós estamos aqui falando acerca da palavra, acerca da Bíblia, da antropologia bíblica, amados e queridos irmãos. Então, nós conhecemos o nosso destino eterno. A vida com Cristo é
vida eterna. A vida sem Cristo é morte eterna. Então, duas escolhas. Você tem essa escolha, eu tenho essa escolha. Então, escolha a vida, escolha viver com Cristo, escolha servir a Cristo, escolha entrar pela porta que é Jesus. É tanto que ele diz, eu sou a porta. João 10:9 está escrito, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia. Queridos e amados irmãos, então aqui foram alguns objetivos na antropologia bíblica, que estuda acerca do ser humano. Então, para que o homem venha conhecer ao próprio Deus, conhecer de onde o homem veio, para onde o homem vai, isso é importante. Talvez você não conhecia acerca disso, fica conhecendo dessa vez. Então, que Deus assim venha assim esclarecer, abrir a sua mente, o seu entendimento para melhor aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. A criação. Acerca da criação, queridos, amados irmãos, ponto 2, nós vimos aqui o primeiro ponto acerca da doutrina bíblica do homem, da antropologia bíblica, agora a criação dos céus e da terra. Interessante isso aqui, amados irmãos, porque muitas pessoas creem no criacionismo, outras no evolucionismo. Então, dois pontos diferentes e os dois não se concordam. Duas coisas que nós precisamos entender. O criacionismo, ele é contra o evolucionismo, e o evolucionismo vai também de encontro, debatendo com o criacionismo. Então, dois pontos que nós vamos entender aqui acerca da palavra, e eu creio do criacionismo e evolucionismo, dois pontos. Então, duas teorias. A teoria criacionista é a que nós temos, é a que eu creio, é a que eu acredito, é a que eu tomo por base, como a Bíblia, tenho base na Bíblia Sagrada, em experiências. Então, criacionismo, isso é interessante. Ter o evolucionismo. O que é o evolucionismo? Evolucionismo é uma teoria criada por um ser humano, por homens, que o homem veio de uma evolução. Principalmente alguns creem aí que o homem, não só o homem, mas a terra toda, ela foi criada, os animais, tudo foi criado com uma explosão. Alguns dão o nome aí Big Bang, né? Acerca disso aí, eles creem nessa evolução, que essa explosão criou toda a terra perfeita. Eu acho uma coisa até sem lógica, isso aí nenhuma. Já pensou? Eu nunca vi explosão criar, só vejo explosão destruir. Então, por aí a gente já observa isso aí e vê que não tem nenhuma base, não só pela razão, mas também pela emoção, também não há nenhuma base nisso aí. Então, nós precisamos entender. Então, a criação da evolução também, eles aplicam aí que o homem, o próprio homem, ele veio de uma evolução do macaco. O homem veio do macaco, isso não existe, porque se você observar na criação, o criacionismo vai falar acerca disso, que o homem foi criado do pó da terra. Então, Adão veio do pó da terra, não veio de macaco nenhum. A Bíblia não vai falar isso, e eu creio dessa forma, eu creio no que a Bíblia ensina, porque eu nunca vi, até hoje, nunca vi um cientista, ninguém achar um erro na Bíblia Sagrada. Nunca vi. Então, coisas que nós observamos. Então, eles creem e querem que as pessoas venham crer dessa forma. Até nas escolas se ensina que o homem veio do macaco. Querem colocar um sistema que não é da Bíblia, não vem de Deus, não é real, é mentiroso, fantasioso, é heresia. E aí nós vamos porque a palavra de Deus ensina. Então, Deus criou o homem do pó da terra, então o homem veio do pó da terra, não veio do macaco. Então aí já quebra essa teoria evolucionista. Então, eu creio na Bíblia, creio na palavra, então tomo por base a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé nossa, é a única verdade. É tanto que Jesus diz lá em Romanos 8,
32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais sábios nós ficamos, mais inteligentes nós ficamos. Então, isso é importante para as nossas vidas. Então, amados irmãos, duas teorias, que teoria da evolução, acredito que você deu para entender o que é evolução, é algo que é fantasioso, sem razão, sem direção, sem nenhuma base bíblica, mas a criação é. A criação tem base, está na Bíblia, todos os momentos que nós observamos lá, nós vemos Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e Deus criou o sol, criou a lua para governar, a lua à noite, o sol durante o dia, então tudo criado por Deus. Então o homem Deus criou também, então não é nenhuma forma aí nós vemos aí dando base nenhuma para evolução. Terceiro ponto, amados irmãos, a criação de Adão, primeiro ser humano. Deus criou o homem, Adão, ali, primeiro ser criado foi Adão. Isso é interessante, que Deus, quando cria, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, criando o próprio homem. Interessante, e disse Deus, façamos, quando diz façamos o homem à nossa imagem, então o verbo vai falar, façamos. Então não só há uma pessoa criando ali, há 3 pessoas, então terceira pessoa aí falando acerca aí da criação. Então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem conforme a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Então nós somos parecidos com Deus. O homem é trino também. O homem tem corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, trindade de Deus e a trindade do homem. Então, o homem é trino também. Então, não há só corpo e alma, ou corpo e espírito. Não, é corpo, alma e espírito. Há alguns que ensinam acerca da dicotomia, que é só corpo e alma. Não existe isso aí. A Bíblia nos fala, e temos base bíblica na tricotomia, que é ali o ensino acerca de um homem trino, que é trino também o homem, 3, corpo, alma e espírito. Então o homem, ele foi criado dessa forma por Deus, é por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Criação de Adão, é muito interessante aqui acerca. Deus cria Adão, primeiro ser humano, Deus criou primeiro homem do pó da terra, já falamos acerca disso. O homem se torna alma vivente, ao contrário dos animais, o homem foi criado diretamente e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Então, amados e queridos irmãos, o homem foi a primeira e mais importante criação de Deus. Então, Deus criou tudo, céu, terra, planta, animais, tudo, deixou tudo preparadinho. Mas por quê? Porque a coroa seria o homem. Deus deixou tudo perfeito para que o homem viesse habitar ali na terra, no jardim. Então, porque o principal seria quem Deus ia colocar no jardim para cuidar, seria o homem. Então é por isso que o homem é a coroa da criação de Deus. Então o homem é a obra mais especial que Deus fez, que Deus criou. Último ponto, missão e a tarefa do homem. Qual é a missão e a tarefa do ser humano? Então, qual é a missão do homem? Para que Deus criou o homem? Para que Deus? Qual o fundamento que Deus criou? Fundamento? Vamos para a nossa lição. Primeira coisa, porque Deus criou o ser humano para glorificar a Deus. Então Deus fez o homem para o seu louvor, para que o homem viesse o adorar, o servir, o homem viesse tributar a ele a honra e a glória, o homem viesse reconhecer a ele como Senhor, reconhecer como Salvador, como Rei dos Reis, como o único digno de honra e de glória. Então Deus nos criou para o seu louvor.
Então esse foi o objetivo de Deus em criar o ser humano. Então, primeiro objetivo. Segunda coisa, a missão e a tarefa do homem, propagar a espécie. Então Deus criou o homem para propagar a espécie, ou seja, para multiplicar a sua semente. Então Deus criou também o homem com esse objetivo. Ele diz, vai, multiplique. Multiplique. Então foi uma ordem de Deus para o ser humano multiplicar a raça humana. É uma obrigação do ser humano. O nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os seus âmbitos da criação. Aleluia. Então Deus nos criou para glorificar Ele e também para multiplicar, propagar a nossa espécie nessa terra. Aleluia. Terceiro e último objetivo, ou missão que Deus nos criou, Deus criou o homem, que é governar e administrar o planeta. Então, essas são as três prioridades de Deus em criar o homem. Glorificar a Deus, que é multiplicar, segunda, e a terceira, que é administrar, que é também cuidar da terra, cuidar da sua criação, das coisas criadas por Deus. Então, Deus, em primeiro lugar, criou terra e tudo que nela há. Então, Deus criou o homem para governar e administrar o planeta. Então, foi para isso que Deus criou o ser humano, para administrar o planeta, cuidar do planeta. Imagine se não houvesse ser humano na Terra, se houvesse animais, como não seria a Terra. Quem ia cuidar? Quem teria razão? Quem teria raciocínio? Então, por isso que Deus fez o homem diferente, com raciocínio para pensar, com raciocínio para criar. Até criar, o homem pega uma madeira, transforma em um objeto, então pega uma coisa e transforma em outra. Por quê? O homem foi criado diferente, com raciocínio. O homem sabe pensar, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, então o homem foi feito diferente. Então, Deus, no seu projeto, era isso que Deus queria, que Adão ali viesse governar o jardim, cuidar do jardim, lavrar o jardim, cuidar dos animais, dar nome a cada animal, assim conforme nos fala a lição que ele deu nome a todos os animais. Então isso é importante. E aí se cumpre a palavra de Deus, conforme nós vemos aí. Então, meus queridos, a conclusão, acredito que nessa lição conseguimos responder a estas perguntas formuladas pelo autor sagrado. Quem é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus, aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande, imensa vinha. A Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Então, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui foi mais uma lição abençoada. Espero que pude contribuir aí com conhecimento para a sua vida. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fica na paz. Faça aí, nos ajude aí no nosso canal aí a dar um joinha positivo aí. Isso vai nos ajudar. E a compartilhar também, se inscreva no canal, porque Deus sempre tem uma palavra para você. Então, próxima lição estaremos aí estudando acerca de lição de número 2, nós vamos estudar acerca da criação de Eva, a primeira mulher. Nós vemos aí Adão, o primeiro homem a ser criado, e a próxima lição será a criação de Eva, a primeira mulher. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor. Em Cristo Jesus, Deus vos abençoe nesta noite.